Então, boa tarde, né? Eu sou o João Bosco, né? Eu cursei faculdade de Direito na Moacir Bastos e tenho aqui um livro de filosofia que aborda um pouco de filosofia do direito, né? Para filosofar, Introdução e História da Filosofia, do filósofo brasileiro Severo Irinievics. Ele dá aula no Seminário São José, e forma padre aqui no Rio de Janeiro. Então, eu vou falar hoje sobre direito alternativo. E é um assunto que é uma forma assim inteligente de se criar decisões judiciais justas, mesmo que seja fora do que a lei prevê, porque nem sempre a lei seria garantia de justiça, né? A lei escrita, né? Portanto, cabendo decisão contrária à lei no caso não da lei propriamente, mas da aplicação da lei ser injusta, né? Por motivos de ser uma aplicação seletiva, só para uma classe social e a outra não. Vocês vão entender. Existem duas tradições no direito, né? A tradição jus-positivista, né? Que é de viés iluminista, a Revolução Francesa, liberal, né? E a escola do direito alternativo, que ela tem duas vertentes, né? Segundo esse livro, a marxista e fenomenológica, entendeu? Então, de certa forma, a justipositivista ela é rigorosa, preza pela aplicação da lei, seria conservadora, seria de direita. E o direito alternativo seria mais à esquerda, mas é usado, mesmo que o advogado seja um homem de direita, um homem liberal de direita, ele vai usar o direito alternativo, que é à esquerda no direito, porque ele é um advogado e está defendendo o acusado, né? Então isso aí não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver com o posicionamento político. Eu posso ser de direita e usar o direito alternativo que é de esquerda, porque eu estou defendendo um cliente, né, um acusado de um crime, por exemplo, né? Então, aí vai. A tradição juspositivista, em primeiro lugar, ela vai dizer o seguinte, número 1 aqui, né? A lei é fruto da racionalidade humana. Sendo racional, é necessariamente justa. Só que não é exatamente isso que a gente vê em todas as leis, né? Aí o direito alternativo vai dizer: a lei é um instrumento perigoso, pois pode refletir os interesses das classes politicamente dominantes, por isso nem sempre é justa, né? Como a gente via, por exemplo, a lei na ditadura militar, a lei da vadiagem, né, que existia, e se você fosse pego na rua sem carteira assinada, carteira de trabalho assinada, você ia preso. Talvez ficava 24 horas e saía, mas o fato é que esse tipo de lei, ela só era aplicada para quem é pobre, desempregado pobre, né, de família pobre. Porque, veja bem, eu sou filho de uma família rica, entendeu? Por algum motivo eu não trabalho, não tenho carteira assinada, e a polícia me aborda na rua. Eu sou filho de fulano de tal, empresário tal, a polícia não vai me levar. Isso acontece até hoje, para outros crimes, né, que o crime de vadiagem não existe mais. Mas isso acontece, isso acontecia e acontece até hoje, né? Em razão da minha classe social, eu sou conduzido à delegacia ou não, considerado um criminoso ou não, né? A não aplicação da lei gera instabilidade, segundo o juspositivismo, né? A não aplicação da lei gera instabilidade. O direito positivo é o único fator de segurança. Segurança social, não é segurança jurídica. Mas aí o direito alternativo vai dizer: a aplicação da lei injusta gera instabilidade social. Sim. Veja bem, se eu tenho uma lei injusta sendo aplicada, né, para a população pobre, né, e a gente vê na televisão, vê nos meios de comunicação que a classe rica, a burguesia, ela não sofre a mesma sanção legal. Por exemplo, vamos colocar um exemplo, desacato à autoridade. Eu sou um sindicalista, defendo o direito do trabalhador e sou preso por desacato e processado por desacato à autoridade e cumpro pena, porque eu estava defendendo um direito, fazendo algo que é legítimo.
E a polícia entendeu que seria, e a justiça entendeu que seria desacato. Mas uma pessoa rica, ou que é filho de juiz, é filho de delegado, parente de juiz, ou de, um filho de empresário rico, não vai passar por isso. Diante da polícia, ele vai defender o seu direito, pode até desacatar, entendeu? A polícia, sabendo quem é, filho de uma pessoa rica, ou de um juiz, um promotor, um delegado, não vai levar para a delegacia. E se levar, vai passar vergonha, porque chega lá o delegado é parente da família, é amigo da família, entende? Então, assim, a aplicação da lei injusta gera instabilidade social. Tem certas leis que são feitas exclusivamente para atingir quem é pobre, né? Como a lei da vadiagem, em alguns casos desacato à autoridade, que é uma lei legítima, mas não é para ser aplicada em todos os casos, né? Tem certos casos que há na verdade, ao mesmo tempo, há um abuso de autoridade, ou não houve o desacato e acontece também o abuso da autoridade pensar que houve um desacato, né? O juspositivismo, né? A lei jamais deve ser desobedecida. Não é bem assim. Para a efetivação da justiça, são cabíveis decisões contrárias à lei. Eu vi isso acontecer. Bom, primeiro com relação à lei da vadiagem, né? Isso é óbvio, né? É uma questão de justiça. Primeiro que ninguém pode ser privado da liberdade porque está desempregado. Isso é um problema social que compete ao Estado, ao governo, né? A pessoa não tem necessariamente responsabilidade por estar desempregado. Então já não é uma lei justa. E a aplicação dela, como acontecia só para quem era pobre, mais injusta ainda. Então é uma lei, né? Hoje em dia, o direito penal humanista, né, calcado na nossa Constituição, que é humanista, que fala de direitos, tem uma Carta de Direitos Humanos, que é signatária da Carta de Direitos Humanos da ONU. O direito penal vai dizer, tem dois princípios que podem excusar a pessoa de ser condenada por um crime como esse, como desacato à autoridade, por exemplo, que eu já vi, que é o seguinte: o princípio da intervenção mínima no direito penal, que é você intervir somente quando realmente estritamente necessário, uma coisa muito grave, entendeu? Que precisa de ser punida, uma pessoa condenada. E o princípio também, dois princípios que não estão necessariamente na lei, é doutrina, isso é filosofia do direito. O princípio da intervenção mínima e o princípio da resolução pacífica dos conflitos, né? Você vê uma pessoa acusada de desacato à autoridade e os policiais acusados de abuso de autoridade. Então, assim, para uma solução pacífica, para não ficar rancor nem mágoa de ambas as partes, e ambas as partes quererem fazer mal uma outra, agredirem uma outra fora da justiça, para haver uma resolução pacífica dos conflitos, e que o Ministério Público aceita, né, já há bastante tempo, que todos os dois crimes sejam perdoados. Um agrediu o outro, um ofendeu o outro, né? Abuso de autoridade, a pessoa ofendeu a polícia e a polícia encheu a pessoa de porrada. Tudo bem, é uma coisa grave, deveria ser punida, mas assim, não é o objetivo do direito, né? O objetivo do direito ele é pedagógico, ele ensinar as pessoas a não voltar a praticar o ato ilegal, o crime ou a ilegalidade. Então, preza, né, pela resolução pacífica. O direito penal hoje em dia, bastante da corrente do direito alternativo, né? Nenhuma decisão no âmbito jurídico pode refletir preferências pessoais, né? A decisão deve ser imparcial e técnica, juspositivismo. O profissional do direito, particularmente o magistrado, deve ser escravo da lei. Ora, a gente sabe que, né, dependendo da decisão, o juiz vai refletir. Por exemplo, o alternativo vai dizer o contrário: o direito não é neutro, nem no momento da sua produção, nem de sua aplicação. O direito é fruto da atividade humana e ninguém é totalmente isento. Claro, por exemplo, você vê uma pessoa pobre que rouba um pão na padaria para comer. Tem pessoas que praticam esse tipo de crime e são presas, processadas e condenadas,
entendeu? O Ministério Público e o juiz entendem que essa pessoa é culpada, ou seja, de um crime que não é crime, porque existem 4 excludentes de ilicitude. E já vou terminar. E 4 excludentes de ilicitude. E um deles é o estado de necessidade. A pessoa com fome, entendeu? Ela não pode ser condenada porque roubou um pão. Isso é a teoria do direito penal brasileiro. Tá? Isso sou eu que a doutrina e a jurisprudência, que é o entendimento dos juízes, também é ter força de lei, não só a lei escrita. Né? Então é isso aí, pessoal. Dá um like aí quem gostou. Valeu.